Olá, queridos estudantes, professor James Barbosa, a gente está aqui com Geometria Analítica 2. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ponto médio e também a distância entre dois pontos, tá bom? Ok, pessoal? Então vamos ver como é que isso aparece para a gente. É um resumão, né? É importante você entender isso, tem que se aprofundar mais nos estudos e olhar isso de forma bem adequada, pensando sempre como é que eu vou usar isso nas questões do Enem, tá bom? Vem comigo e vamos aos conceitos básicos de Geometria Analítica 2. A gente tem aqui de novo falando sobre a equação da reta, que ela vai aparecer. Cálculo de área, a gente vai estipular isso aqui no problema. E ponto médio e distância entre dois pontos, é o nosso foco principal na aula de hoje, tá bom? Bem, o que é um ponto médio? Considerando dois pontos A e B, tais que A, que é o prolongamento AB, não seja paralelo ao eixo X nem ao eixo Y, traçando por A e B paralelas aos eixos coordenados, obtemos um triângulo retângulo, ok? Querido, só para a gente entender o seguinte, nessa relação matemática aqui, ó, que a gente precisa sempre trabalhar com ela, é defini-la como, para ficar mais fácil para vocês, como o próprio Teorema de Pitágoras, onde aqui, ó, eu tenho uma hipotenusa, nesse caso aqui eu vou ter cateto, e aqui embaixo eu vou ter cateto, tá bom? Então o que eu tenho na verdade aqui, que é a fórmula da distância entre dois pontos, nada mais é do que distância do ponto A ao ponto B ao quadrado, olha aí, é a nossa hipotenusa, tá bom? Cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado representa as nossas outras hipotenusas, tá bom? Então, o que eu tenho, na verdade, aqui na distância entre dois pontos? Nada mais do que o Teorema de Pitágoras, tá bom? Então, essa aplicação, ela se vê lá claramente no Teorema de Pitágoras. A gente vai resolver pela fórmula da distância e também utilizando a ideia do Teorema de Pitágoras, tá? Para facilitar a vida de você, estudante. Vem comigo. A gente tem aqui um exemplo mais claro, tá bom? De demonstração. De novo, ele faz uma demonstração. Aqui nós temos, ó, só para redefinir, né? Nesse momento eu tenho a hipotenusa e na distância, que é a variação de ΔX, isso aqui, ó, de ΔX, ele representa a ideia do cateto, tá bom? Ao quadrado, como a gente viu na lâmina anterior. E essa variação aqui, ó, que a gente vai chamar de ΔY, ele nada mais é do que o outro cateto ao quadrado. Então tem um teorema, tá, gente? Quando você manda esse 2 aqui, ó, para o outro lado, ele vai como raiz quadrada, tá bom? Trabalhando essas variações, eu vou ter ΔX e ΔY, e esse cara aqui é a nossa hipotenusa. A única diferença é que no teorema, o valor da potência aqui, ele vai como radical, tá bom? Ele aparece como radical no problema. Vamos a um exemplo de distância? Olha só. Usando a nossa fórmula aqui da distância entre dois pontos, eu vou ter o seguinte, na primeira, tá? Você vai pensar na variação ΔX, ΔX, que é a variação final, menos a variação inicial. Esse valor equivale aos cálculos, né? Se a gente fizer aqui rapidinho, ó, ao número 4, né? Quando eu olho para esse outro lado aqui, ó, que é a variação de ΔY, eu vou ter final, que é o 4, menos o inicial, que é 1. Essa variação aqui, ela vai gerar para a gente o número 3, ó. Se você aplicar a ideia do teorema, que fica mais fácil aqui, ou simplesmente tirar a raiz do somatório desses valores ao quadrado, você vai ter um somatório do tipo. Deixa eu olhar o teorema e fica mais fácil, tá bom? Deixa eu mostrar através do teorema, você vai entender porque que dá aquele valor 5. O Teorema de Pitágoras, ele vai atribuir os valores, que seria, olhando para cá, ó, olhando para o meu triângulo, eu vou ter a ideia aqui, ó, de um triângulo retângulo, onde esses valores aqui admitem 3 e 4. Ou seja, pelo teorema, a minha hipotenusa é a distância de A para B ao quadrado igual a 3 ao quadrado, que é a variação de uma, e 4 ao quadrado, que é a variação da outra, tá? Se eu somar os valores aqui, ó, levar o 3 ao quadrado dá 9, levar o 4 ao quadrado dá 16. Esse somatório aqui, ó, vai dar a distância de AB ao quadrado igual a 25. Se eu tirar a raiz quadrada desse número aqui, né, que nada mais é do que levar os dois lados ao quadrado, eu vou obter a raiz quadrada, que é a distância de AB, a raiz quadrada de 25 é 5. Aí eu chego nesse valor que ele está atribuindo aqui, tá bom? Através da distância entre dois pontos ou do próprio Teorema de Pitágoras, tá? Vamos lá, vamos a outros problemas. Eu tenho aqui, ó, a distância de AB, só que agora eu te dá coordenadas, tá? Se ele está te atribuindo coordenadas, vamos dar uma olhada no gráfico como é que ele aparece para a gente.
Professor, me ensina aí como é que eu faço para resolver esse problema rápido. Eu quero a distância de AB. Então você vai escolher aqui, ó, vai escolher montar um triângulo, tá bom? Um triângulo qualquer, desde que esse triângulo seja um triângulo retângulo, tá bom? Você vai lembrar que o teorema de Pitágoras ele só pode ser trabalhado a partir de um triângulo retângulo. Então eu tenho a distância de AB, eu vou chamar de x. Esse lado aqui, que é 4 e 1, ó, quanto eu tenho de prolongamento aí? Eu tenho 3, né? De 1 para o 4, eu vou me deslocar 3. Quanto eu tenho de menos 1 para menos 5? Aí, de novo aqui, lembrando que isso aqui é ΔY, que é a variação final menos inicial. Nesse momento, eu tenho 4, né? Pensando na ideia de módulo, tá? Então, eu vou ter, pelo teorema, de maneira bem rápida, 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Eu estou até desconsiderando os sinais negativos aqui, porque toda vez que eu jogo aqui, ó, na ideia da raiz, né, ele vira módulo, né? Ou seja, valores positivos. X ao quadrado é igual a 9 mais 16. X é igual a raiz quadrada de 25, logo x procurado vale 5, tá bom? Ok, pessoal? A gente aplicou aqui a ideia do teorema de maneira bem direta e você pode simplesmente pegar a fórmula da distância entre dois pontos e vai chegar no mesmo valor, tá bom? Vamos a mais exemplos. Eu tenho aqui, ó, a ideia do ponto médio, que é o próximo segmento que eu vou trabalhar, tá bom? Esse ponto médio nada mais é do que o ponto que divide um segmento de reta ao meio, tá vendo? Eu tenho uma coordenada A e B, e o ponto médio, a gente vai chamar de P, né? PM, né? Ponto médio, de coordenadas x do médio e y do médio. As fórmulas que eu posso trabalhar é o x representando a soma de xa mais xb, e o y do médio é o ya mais o yb, tá bom? Olha como é que fica isso na prática aqui, ó. Eu vou pegar as coordenadas de A e B, e vou atribuir os valores de soma. Quem é a soma, professor? X de A mais X de B. Quem é o X de A? Dá uma olhada na coordenada de A. X de A é 2, tá bom? Quem é o nosso X de B? Ó? X de B é 6, ou seja, eu vou somar 2 mais 4 dá 8, 8 dividido por 2 dá 4. Esse já é o ponto médio, tá? Então, se eu olhar aqui no meu gráfico, o ponto médio já está aqui, ó, do X médio. E o Y? É o Y de A mais Y de B. Dá uma olhadinha aqui no Y de A, ó. 1, ok? Quem é o Y de B? 4. Então, eu vou somar 1 mais 4 dá 5. E se quiser dividir, divide, senão o valor já está atribuído, tá? Isso aqui é o 5 sobre 2, que é o mesmo 2,5, tá bom? Ok? Então, eu posso dizer que a minha coordenada do ponto médio aqui nesse exemplo vai ser para x, 4 e para y, 5 sobre 2, tá bom? Olha só. Professor, é importante sempre trabalhar a relação de igualdade e pensar sempre a ideia de equação da reta, distância entre dois pontos, trabalhando sempre com a equação geral ou a equação reduzida, tá bom? O que eu quero que vocês entendam aqui? É que nesse probleminha a gente vai fazer uma relação, uma comparação no que você aprendeu, estudante, lá com função de primeiro grau e o que eu posso trazer de informação para a geometria analítica aqui, tá bom? Ou seja, o que a gente vai trabalhar aqui é com uma ideia de representações, letras diferentes, mas estamos falando da mesma coisa, tá bom? Vem comigo. Eu tenho aqui, ó, relacionando a equação reduzida reta com a função de primeiro grau. Professor, o que o senhor quer dizer com isso? Eu vou agora comparar a função da reta, ou equação reduzida, com a função do primeiro grau, tá bom? Vamos fazer as comparações aqui, ó. Essa aqui é a equação reduzida. Essa aqui, ó, é a nossa função polinomial do primeiro grau, tá bom? Ok? Que é a função afim. Quando eu olho para as relações aqui, ó, a declividade que ele vai chamar aqui, ó, de m, a gente chama de declividade porque é a curva, né? É o ângulo que ele vai projetar. E lá na função polinomial do primeiro grau, ou função afim, ele aparece como A, tá vendo? O coeficiente angular é o A. Na parte de equação reduzida, o n agora ó, passa a ser ordenado do ponto que intercepta o eixo y. Gente, o que é o coeficiente linear? Nada mais é do que o único ponto que toca o eixo y, tá bom? Ou OY. Ok, pessoal? Então tá aí as comparações, a gente vai ver melhor isso olhando para os gráficos, tá bom? Equação reduzida, vamos lá. Relacionando a equação reduzida com a equação da reta. Representação gráfica. Nesse momento, a gente vai começar a trabalhar agora a relação de igualdade e eu quero que vocês percebam exatamente como é que eu vou dividir esses gráficos, tá bom? E o que muda de fato. Vamos lá. Eu tenho aqui, ó, a ideia da equação da reta. Como é que ela fica? Essa equação aqui, por ela passar pelos quadrantes ímpares, que é o quadrante 1
e o quadrante 3, a gente já sabe que esse A é maior que zero, ok? Ou seja, como eu estou mexendo com a equação da reta, o nosso A vale tangente. E a equação da reta está admitindo o quê? Que a função é crescente, tá, gente? Pessoal, como é que eu comparo isso aqui agora para uma função decrescente? Mesma ideia, o que vai mudar agora é isso aqui, ó. O M continua tangente e agora o Mzinho, ele passa a ser negativo, ou seja, ele é decrescente. Por quê, professor? Porque ele vai cortar os quadrantes pares, ou seja, o segundo e o quarto quadrante, tá bom? Agora vamos comparar, e é importante você fazer essa análise, porque se você aprendeu função polinomial do primeiro grau, aprendeu a construir gráfico da função do primeiro grau, você já aprendeu como trabalhar a equação da reta, tá bom? Vamos ver como é que fica isso na função polinomial do segundo grau. Professor, não tem diferença, professor. De fato, não, gente. Ele troca o n pelo b, ou b pelo n. O coeficiente angular, ele chama de azinho, tá vendo? Que é para determinar a função crescente, e aqui ele chama de m. Ou seja, eu posso dizer com todas as letras que o a é m, e m é a tangente do ângulo θ, tá bom? Por isso que eu falo no início da hora. O AM, o M é tangente, e tangente é coca, que é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, tá bom? Vamos lá, vamos para uma função decrescente. Olha, as mesmas coisas, o N eu estou chamando de B, ou B eu estou chamando de N, tá vendo? E o coeficiente angular em A é o mesmo. O que é que muda? Em vez de ser M, vai ser A. A ideia de crescente e decrescente é a mesma na função polinomial. Ou seja, eu quero que você compare isso para você entender que a gente está falando da mesma coisa, tá bom? Vamos lá, vamos a um probleminha do Enem. Vamos ver como é que isso fica agora e a gente vai trabalhar essas relações agora de coordenadas, tá bom? Professor, como é que eu faço esse cálculo aqui, ó? Eu posso atribuir valores aqui? Posso, tá bom? Como eu quero achar minha equação, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou pegar meu coeficiente, que é o A, né? Lembra que M é A e A é M, ok? A é M, e M também é tangente, tá bom? Eu vou lembrar que isso aqui é a variação de ΔY sobre ΔX. Professor, o que o problema está pedindo para a gente? Uma indústria automobilística está testando um novo modelo de carro. 50 litros de combustível são colocados no tanque nesse carro, que é dirigido em uma pista de testes até que todo o combustível tenha sido consumido. O segmento de reta no gráfico mostra o resultado desse teste, no qual a quantidade de combustível no tanque é indicada no eixo Y vertical e a distância percorrida pelo automóvel é indicada no eixo X horizontal. Comando da questão. Isso aqui você vai encontrar essa questão lá no material do Farias Brito, tá? Você, estudante que tem esse material em casa, tá lá no Farias Brito, e também é uma questão do Enem, se eu não me engano aqui, se eu não me engano, questão de 2017, tá? Ele quer saber qual seria a lei de formação que representa a distância percorrida pelo automóvel. Ou seja, qual é a função do primeiro grau ou a função da reta, ou a equação reduzida da reta que representa melhor esse cálculo. Vamos lá, vamos voltar um pouquinho lá no nosso gráfico. Olhando para o meu gráfico, eu tenho uma variação, tá vendo? A minha variação vai ser o quê? Final, não é isso? Final, que é 0, menos inicial, que é 50, tá bom? E o ΔX, professor? A gente tem inicial, ou seja, final, que é quinhentão, né? Quinhentão aí, ó. Menos o inicial, que é 0. Neste cálculo aqui, ó, eu vou obter menos 50 dividido por 500. Aí você vai fazer o quê? Vamos usar aquele cálculozinho lá para ajudar a gente, né? Eu vou cancelar aqui 0 com 0. Você, estudante que tem dificuldade com simplificação, olha aí, ó, passo a passo, tá bom? 50, dá ou não dá para dividir por 50 ambos os valores? Dá, professor. Então, eu vou ter menos 1 sobre 2. Esse é o coeficiente angular, tá bom? Se eu já tenho o A, ou M, né? Tanto faz. Quem é o B? O B não é o termo independente? Se eu olhar para o B aqui, ó, é o único valor que toca o eixo Y. Então, o B já é 50. Substituindo, né? Substituindo na função Y igual a M de X mais N, eu vou substituir aqui os valores. Quem é o nosso coeficiente angular? Meio. Então, eu vou ter meio de X dividido por... Gente, só um erro aqui, tá? 50 dividido por 5 vai dar 10, não 2, tá? Desculpa o erro aí, tá bom? Então, eu vou ter 10 menos X sobre 10. E o nosso coeficiente linear,
ele representa 50. Pronto. Se você voltar lá no teu problema, lá nas alternativas do problema, você vai perceber que a nossa alternativa correta, que tem menos x sobre 10, vai ser a letra menos x sobre 10 mais 50, letra B. E assim a gente consegue matar a questão de geometria. Professor, tem outra maneira de fazer isso? Tem outra maneira, de forma mais direta ainda. A gente vai pegar conceitos do módulo 1 de geometria analítica e também do módulo 2 de geometria, tá bom? Vai ficar bem mais rápido para você, estudante. Vem comigo. Vamos olhar agora para o método geométrico, tá bom? Professor, como é que eu resolvo essa questão pelo método geométrico? É muito parecido com o nosso anterior, só que ele é bem mais rápido, tá bom? Você vai olhar aqui para o meu coeficiente angular, você vai lembrar, por exemplo, ó, que nessa relação aqui, ó, tangente é coca, tá bom? Que aí você não precisa calcular naquela questão do mzinho lá, que é o final menos inicial, você faz direto, tá bom? Professor, qual é o único cuidado que eu preciso ter? Esse gráfico aqui, ó, eu preciso definir ele como uma função decrescente, ou seja, como A menor que zero. Isso é importante, tá, gente? Porque toda vez que você pega o valor e identifica que a função é positiva, o A, que é o valor que multiplica a variável x, ou A ou M, que é a mesma coisa, ele vai ser crescente, tá bom? Quando A for positivo. Quando A for negativo, ela vai ser decrescente, só para você lembrar. Pensa comigo. Quando a função é crescente, ela corta os quadrantes ímpares, ou seja, o primeiro e o terceiro. Quando uma função é decrescente, como é o caso aqui, ele vai cortar os quadrantes pares, ou seja, o segundo e o quarto quadrante. Vem comigo na resolução. Eu tenho aqui, ó, ele está cortando o segundo, ok? E passando aqui, ó, que é um gráfico infinito, né? O quarto. Então, eu vou ter uma função decrescente. Aí eu vou lá, ó, cateto oposto sobre cateto adjacente. Professor, por que eu sei que é adjacente? Porque o cateto adjacente sempre vai passar pelo ângulo agudo e o ângulo reto, tá bom? Cateto adjacente. Como tangente é coca, aí eu vou atribuir os valores, né? Professor, como tangente é coca, professor, o que é que eu faço? Eu vou simplesmente substituir os valores, que vai ser 50 dividido por 500, né? Que é a variação aqui, ó. Simplifica todo mundo, a gente já fez isso no exemplo anterior, eu vou ter menos 1 sobre 10. Professor, por que é negativo? Porque a função é decrescente, pessoal. Quem é o nosso termo independente? Lá, o cara que está passando pelo eixo y, 50. Logo, a minha função vai ser menos 1 sobre x igual menos 1 sobre x mais 10 mais 50. Menos x sobre 10 mais 50. Alternativa correta, letra B. Ok, pessoal? E a gente finaliza por aqui a aula de geometria analítica, tá bom? Até a próxima.